Você tem vontade de agradar a Deus? Você tem sentimento de andar com Ele e fazer a vontade dEle? Você gostaria de conhecê-lo e de participar da vida dele? No livro do profeta Miqueias, nós temos a revelação de como agradar a Deus. Veja que no versículo 7 e 8 do capítulo 6, nós temos assim: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Antes de ler o que é bom e o que o Senhor pede de nós para nós agradarmos, nós vamos ver primeiro que Deus reprova a maneira do homem tentar agradá-lo. Geralmente nós pensamos que fazendo sacrifício nós vamos agradar a Deus. Alguns pensam que vão agradar a Deus dando a ele dinheiro. Então poderíamos perguntar: o Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra e tudo que nele há, e como está declarado nas Escrituras, o possuidor dos céus e da terra, o eterno, ele precisa de algum dinheiro? Poderia Deus se agradar de alguém que chega até ele e diz: olha, Senhor, eu estou te dando esta quantia em dinheiro? Não existe isso nas Escrituras. Este pensamento é um pensamento condenável. Há no livro de Atos aquele homem que disse aos apóstolos quanto eles queriam ou quanto era necessário ele dar em dinheiro para que ele recebesse o dom que os apóstolos tinham. A resposta é que ele estava em pecado. Portanto, se você pensa em agradar a Deus, abra o livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, e veja: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Veja o que o Senhor está pedindo para você fazer. Senão você pode estar fazendo muitas coisas que ele não pediu. Se você estiver fazendo muitas coisas que ele não pediu, você está perdendo tempo, enganando você mesmo e pensando que está agradando a Deus. Veja, primeiro, que pratiques a justiça. O que é praticar a justiça? A praticar a justiça é andar de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, é justo não roubar. Nunca roube. É justo falar a verdade. Nunca minta. É justo não contar para os outros o segredo dos outros. Nunca seja um fofoqueiro. É justo dar a quem tem necessidade e nos pede. Portanto, veja que a primeira coisa é praticar o que é justo. A palavra justiça, ela pode ser ilustrada como algo que se ajusta plenamente a outro. Praticar a justiça é nós ajustarmos o nosso caráter ao caráter de Deus. Cristo é a manifestação perfeita do caráter de Deus. Portanto, se nós agirmos como Cristo agiu, nós estamos praticando a justiça. Qual é a justiça de Cristo? A primeira coisa, condenar o pecador que nós somos, por meio de tomar a cruz e negar nós mesmos. Isso é justo. Por isso nós somos salvos com Cristo, porque em Cristo nós morremos e ressuscitamos. Na verdade, Deus nos perdoa em Cristo por causa da morte e ressurreição de Cristo. Deus jamais passou a mão sobre o pecado. Todo pecado recebeu a sua
sentença e receberá a sua sentença. Portanto, a primeira coisa que Deus pediu é para nós andarmos de acordo com a justiça, praticar o que é justo. Você pode ilustrar também a justiça, por exemplo, se você tem um cano de meia polegada. Você não pode colocar um cano mais fino sem ajustar-se com algo que une. Você precisa de uma união ou de um redutor. Isto é Cristo. Só Cristo pode fazer esta diferença, reduzir esta diferença, ajustar essa diferença. Nós somos injustos, mas a morte de Cristo nos ajusta ao caráter de Deus, porque Deus é santo, é puro, é simples, é verdadeiro, é real. A segunda coisa é: ames a misericórdia. Você ama a misericórdia? Primeiro, pratique a justiça. Segundo, ame a misericórdia. Por quê? Porque se Deus pode ser conhecido por nós agora, é misericórdia dele, porque nós não sabíamos nada a respeito dele. Nada. Nada a respeito do seu amor, nada a respeito da verdade, nada a respeito da justiça. Só podemos conhecer estas coisas pela fé que ele nos deu por meio de Jesus Cristo. Assim nós vamos amar a misericórdia. Se Deus nos perdoou em Cristo e nos ama em Cristo, também nós vamos perdoar aqueles que não merecem e amar aqueles que não merecem. Isso é misericórdia. E a terceira coisa: e andes humildemente com o teu Deus. Como você anda? Alguns pensam que, porque andam com seu grupo religioso, estão agradando a Deus. Primeiramente, antes de tudo, de andar com qualquer pessoa, você deve andar com Deus. Mas como é a maneira de andar com Deus? Humildemente. Todo orgulhoso não aceita andar com Deus. Por quê? Deus é diferente demais. Você deve ser humilde. E a humildade se aprende com Cristo. Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, você só vai andar com Deus se você aprender com Cristo a ser manso e humilde. Assim, você vai aceitar o que Deus fala, o que Deus ensina e o que Deus é. Por isso, o segredo do Evangelho, que é a justiça de Deus, como está escrito em Romanos, é andar com Deus por meio de Cristo. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Em Cristo nós podemos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. É muito diferente do que as igrejas ensinam hoje. Veja como as igrejas estão praticando coisas que Deus não pediu. Mas isto aqui Deus pediu. Abra Miqueias capítulo 6, versículos 7 e 8. Deus pediu a você para praticar a justiça, para amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Vamos andar humildemente com Deus. Fiquem na paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo. Amém.